Mas a gente fala agora sobre a crise da falta de água aqui em São Paulo. Tem chovido bastante nesse verão, mas mesmo assim não é suficiente. Uma análise do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, mostra cenários de chuva prováveis para São Paulo e indica que mesmo no volume mais otimista, a região ainda teria que passar por restrições no abastecimento de água. Eu converso sobre isso agora, ao vivo, com o Wagner Carvalho, que é especialista em eficiência energética e hídrica. Obrigado, Wagner. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigado pelo convite. Ô, Wagner, o que explica essa situação? Porque, como eu falei aqui, está chovendo bastante em São Paulo, tem sido um verão muito chuvoso, mas mesmo assim parece que nada faz subir o índice dos reservatórios. Tem explicação para isso, Wagner? Tem explicação, sim. Nós estamos vivendo aí as consequências de uma combinação que é muito perigosa. Depende muito do prisma que você quer olhar. Se afastar um pouquinho e observar nos últimos 200 anos, a população mundial cresceu 8 vezes. Em 1800 nós éramos de 1 bilhão de pessoas, a gente aumentou para 8 bilhões de pessoas, e 200 anos na história desse planetinha é praticamente nada. E hoje a gente vive um momento, uma situação de emergência climática, muito desmatamento, 25% do curso de todos os rios do mundo foram desviados, mata ciliar, foi ocorrendo desmatamento até chegar nesse exato momento. Poderia ter sido evitado? Poderia. Algumas ações deveriam ter sido feitas antes, não fizeram. E também é um pouco do legado da última crise hídrica, né, entre 2013 e 2014, foi a pior dos últimos 100 anos, onde a gente não contou para a população que a Cantareira se regenerou. A gente não contou assim no detalhe o que aconteceu. Ocorreu que a concessionária perfurou 81 poços e bombeou água do lençol freático para lá. Então a gente já começou a utilizar a nossa reserva estratégica para o futuro. E ocorreu um rebaixamento do lençol freático. Então nem tudo que foi adotado lá atrás pode ser repetido agora em termos de solução. Bom, isso que você fala é bastante grave, então, Wagner. A situação é bem delicada. O que é que poderia ser feito agora? Muito bem. O que deveria ter sido feito antes, vou começar por esse Por ponto. A favor. concessionária não deveria ter aguardado o órgão regulador pedir para reduzir a pressão. Isso teria que ter sido uma iniciativa dela, porque eu sei que essa Sabesp está preocupada com o lucro dos acionistas, o valor dela na bolsa, mas ela está lidando com um produto que não é ela que fabricou. Ela está lidando com água. Sem água não é vida, é um patrimônio, né, da humanidade. Isso exige uma responsabilidade muito grande. Outro ponto que tem que se melhorar bastante é que o Brasil é o país que mais desperdiça água na própria tubulação no sistema de distribuição. Imagina que, em média, no Brasil, 40% de toda a água distribuída vaza antes de chegar no cavalete da concessionária. A Sabesp reconhece ali entre 37% e 38%, né? Mas imagina que no Japão esse número é 6%. Então não basta só eu pedir para a população reduzir o consumo, mas a concessionária tem que fazer a parte dela também, né? A população tem que economizar também, mas precisa ser feito obras nesse sentido. E em função disso que pediram para reduzir a pressão. Reduz a pressão porque tem vazamento, então vaza menos, economiza água. O correto seria corrigir todos esses furos, né? Tem a parte do governo também, né? Privatizou, tem que apoiar, tem que fiscalizar, não dá para deixar a coisa correr solta, senão só vai atender o interesse da iniciativa privada. Então tem que olhar mais de perto. Nós temos hoje um outro problema, que o consumo de proteína animal aumentou bastante, tem o desmatamento na Amazônia, e isso está diretamente ligado às chuvas em São Paulo, né? A gente precisa daquela evotranspiração, aquela evaporação da água, as árvores na Amazônia puxam a água do lençol freático pelas raízes, transpiram, mandam isso para a atmosfera, o vento sopra, a teoria dos rios voadores, enquanto dá massa quente com a fria e chove. Então, não adianta chover só em São Paulo, que é uma cidade que não levou em consideração o interesse do meio ambiente e da sustentabilidade. É uma cidade que cresceu observando só o interesse imobiliário. Então, ela é impermeabilizada. A água da chuva vai misturar com o esgoto, vai parar no rio. A gente tem que torcer para chover lá na Cantareira. E mesmo as chuvas que a gente está tendo, vocês estão vendo que não têm sido suficientes. E o grande risco é que a Cantareira atende 50% da Grande São Paulo. Se algo não for feito, se não for levado a sério, né? E se a gente não pagar um preço muito alto agora, a gente paga daqui 12 meses. Se no período úmido a gente está sem água, imagina no período seco, depois de abril. Como que não vai ficar? Né? Qual é o risco, assim, na pior das hipóteses,
Se continuar dessa forma, em algum momento você tem que evacuar a parte de São Paulo, ou trazer água de cada vez mais longe. E o curioso é que isso está acontecendo num país que tem a maior reserva hídrica do planeta, 11% de toda a água doce está no Brasil, e na cidade mais rica do país. Ô Wagner, e daqui para frente, o que é que indica a previsão do tempo? Será que o clima vai ajudar ou não? Esse é um grande problema porque antigamente tinha o período de chuvas, o período seco. Há 30 anos, quando eu mudei para São Paulo, era conhecido como a terra da garoa. As pessoas tinham um guarda-chuvinho, uma sombrinha para usar no final da tarde. Hoje é mais um lugar de seca que o povo tem que comprar, de tempo ar seco, comprar um umidificador. Com o equilíbrio do planeta foi ferido, né? E a gente tem consumindo tudo que o planeta consegue se regenerar, mais ou menos entre o último dia de julho, o primeiro dia de agosto, é como se nós já estivéssemos no cheque especial da sustentabilidade. Então não adianta olhar tanto para o passado e tentar prever o que vai acontecer. A partir de agora, a gente tem que apertar os cintos e se preparar para viver em um planeta que é vítima, consequência, que está doente de uma emergência climática, né? Então, só a chuva vai resolver? Não, tem que ser chover lá em Nazaré Paulista, na cabeceira da represa, a Sabesp fazer campanha, ensinar a população o que é um redutor de pressão, um regulador de vazão, os economizadores, um arejador ecológico, uma ducha ecológica, como é que caça vazamento, porque a gente vai ter que aprender a lidar com isso daqui para frente e vai ter que se acostumar a ver muitas matérias cada vez mais como essa que a gente está fazendo agora, que é um papel importantíssimo que você tem de ensinar a população e a minha opinião como especialista e professor de sustentabilidade, o que está faltando da Sabesp. Sabesp parece que está flertando com uma crise hídrica e está usando aqueles óculos assim que você usa para dormir, parece que não está vendo, né? A gente tem hoje grandes empresas especializadas em economia de água no planeta, a maior do mundo é brasileira e está em São Paulo, e até agora eu não tenho informação que ela chamou a população, chamou os especialistas para a gente usar a inteligência coletiva e resolver esse problema, porque se esse problema continuar e persistir, vai afetar todo mundo. É isso, grave a situação, importante o alerta e fica a mensagem também aqui para quem nos acompanha para que colabore também com o racionamento de água, né, que a gente tenha o uso consciente da água, é um fator importante também, né, o comportamento pessoal de cada um de nós, além dessa cobrança que a gente trouxe aqui. Obrigado, Wagner, pela entrevista e boa tarde para você. Eu que agradeço e lembrar toda a população que o maior economizador de água é disciplina. Agora é tomar banhos curtos, né, e torcer para chover. Depois a gente refloresta tudo. Obrigado. Um abraço, obrigado, Wagner.